você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 436º episódio aqui do podcast, que tem o patrocínio da ExpressVPN e conta, é claro, com o apoio dos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio, que tem as vantagens de, por exemplo, escutar a edição sem edição. Hoje já temos aqui mais de meia hora de gravação falando sobre experiências frustradas em barbeiros, bugs doidos dos betas e como os australianos são doidos também. Mas tudo de um jeito divertido e respeitoso. Isso é importante deixar bem claro. Se você é da Austrália, não se irrite, por favor. Junto de mim, como diria o nosso amigo Coca, Marcos Mendes. O Coca continua numa missão secreta, mas nós temos convidado mais que especial. Felipe Espósito está conosco. Boa noite. Boa noite. Prazer estar de volta, finalmente. Fazia tempo que eu não vim aqui, hein? Verdade. Você tá viajando muito, daí não dá tempo, né? Ocupadíssimo. Mas tô toda segunda lá na fonte. Isso aí. Essa eu acho que é uma configuração inédita do ADT, né? Que o Felipe me cobriu em férias, em época de WWDC, que eu lembro, mas eu acho que nós três só gravamos um episódio do podcast Secreto no Secreto. É que verdade. Se você não escutou, vai estar aqui na descrição, né? Verdade. Inclusive é muito legal esse episódio, é sobre perrengues de viagem, vale a pena. Uhum. Exato. Tem ótimos trocadilhos. Muito bem, vamos falar aqui dos assuntos das últimas semanas. Recebemos um ouvinte anônimo que mandou um follow-up com 2 perguntas para o Marcos. O Marcos disse há muito tempo que ia programar um aplicativo porque ele tinha uma ideia e ia implementar até o final de 2024. Será que ele abandonou? Qual era a ideia? Há um tempo atrás, vocês perguntavam como escutávamos podcasts. Qual era o objetivo e qual foi o resultado? E aí, Mendes, você tá devendo um monte de coisa aí pro pessoal. Vamos lá. Episódio de prestação de contas, né? A primeira pergunta. Sim, eu desisti. Eu não sei, acho que foi na hora de trabalho que eu falei que eu descobri pela milésima vez que eu não nasci pra ser programador. É uma coisa que não entra na minha cabeça. Cada vez que eu escuto o Rambo e o Boom do Olá Mundo falando sobre como tá tudo quieto, daqui a pouco dá um update, pronto, quebrou 18 coisas e falou, cara, ainda bem que eu não escolhi essa profissão, mas nessa pra quem se diverte fazendo isso... Então, cara, essa semana... Você ouviu que não entrou nem na minha cabeça também. Então, não funcionou, mas eu posso jogar a ideia aqui, não tem problema. A ideia era bem específica, tá? Todo mundo me conhece muito bem, sabe que ia funcionar ótimo pra mim. Em corrida de rua, sempre o desempenho é melhor do que quando você tá treinando, quando você tá correndo sozinho. E uma parte disso é você, pelo menos pra mim funciona assim, né? Eu sempre tenho alguém pertinho que dá pra ultrapassar, então vai motivando ali. Mas tem uma coisa que é meio prazerosa, que é aquele barulho de todo mundo dando passo na rua, assim, meio ao mesmo tempo, tipo marchando, só que correndo. O app era um barulho de marcha que você poderia configurar a frequência para te ajudar a treinar e manter o ritmo. É uma variação de aplicativo que pega música a 146 BPM para você manter também uma passada, uma coisa assim. Então era isso. Você daria para ajustar a passada, né? A frequência dos passos ser maior ou menor de acordo com o tempo que você quisesse fazer e poder ajustar. Era basicamente isso. Então, se alguém quiser fazer, fica à vontade. Se vocês fizerem, vira amigos do ADT. Eu fiquei pensando aqui, tem dois programadores que eu acho que você podia lançar essa ideia, já que você já abriu a ideia aqui, mas de uma forma mais direcionada. Ou o David Smith, porque ele faz apps de fitness e tá bem, né, na área dele, ou o Charlie Chapman, né, do Dark Noise, que já é um app de sonzinhos ambiente, mas de repente poderia ser um modo do app que ele atrela ali com o Apple Watch, alguma coisa assim, e faz esse incremento ali, ou você configura. Eu acho que talvez o Dark Noise tá mais próximo, porque ele já tem o esquema todo do som, né? Os apps do David Smith, eu acho que ele não tem nenhum app que tem som, tem negócio de áudio. Então, como ele já tem a parada do áudio envolvida, eu acho que poderia ser uma boa. De repente, vale jogar pra ele essa ideia. Deixa eu passar mais um tempo escrevendo pro 95 Mac. A hora que bater meu e-mail pra eles, não vai direto pro lixo. Eles se interessam pra pelo menos abrir antes de rejeitar a ideia. E a segunda pergunta, que era sobre aquilo que eu perguntei, né? Fiz uma campanha dos podcasts pra perguntar como é que vocês escutavam, etc. Eu falei que era de um projeto secreto. É pra um livro pro qual eu escrevi um capítulo
que é relacionado a podcast. O livro deve sair em agosto e era para um argumento, eu queria ter certeza do que eu estava falando, então eu pedi, foi uma investigação de crowdsourcing de informação para poder falar sobre por que as pessoas que escutam podcast geralmente sentem uma relação de proximidade maior com que outros formatos de mídia, etc. E parte disso eu queria apoiar em ser no fone de ouvido. E era o fone de ouvido, né? Eu queria ter certeza de que era isso. Então o resultado foi esse. A esmagadora maioria de vocês respondeu que vocês escutam o podcast, preferencialmente não, né? Majoritariamente, prioritariamente usando fones de ouvido. E aí depois foi meio quase empatado os outros métodos, assim, né? Escutaram carro, caixa de som, mas fone de ouvido reinou. Esse é o tipo de pesquisa mais difícil de fazer, né? Porque você tem que tomar muito cuidado como formula a pergunta, porque pode ficar confuso, tipo, não, mas eu escuto no HomePod às vezes, mas é como eu prefiro ou é como eu mais ouço? Tem essa questão, né? Então, eu lembro que a formulação foi meio... Eu não lembro mais a formulação exata, mas era isso, né? Qual que é... Por exemplo, se você escuta nos dois, qual você prefere escutar? Se você prefere igual, qual que você mais escuta? Era tentando cercar pra saber mesmo, né? Vou ouvir um podcast, você faz o quê? Era basicamente isso, mas é claro que a hora que for sair o livro, se não atrasar, né? Que livro sempre dá uma atrasada. Aí eu claro, comento aqui com todo mundo. E tem um detalhe também que eu acho que a gente não comentou, que eu perguntei para um desenvolvedor de um app muito popular de podcasts, que não vou falar qual é exatamente, porque eu não sei se eu posso, mas quem escuta aqui o ADT já deve imaginar qual app que é, porque a gente ficou curioso, né? Será que tem analytics disso e se tem, será que bate, né, com a pesquisa? E sim, era... Né, basicamente confirmando também, então, e como a base de usuários é mais Estados Unidos e, enfim, fora do Brasil, então a gente já tem uma boa média global aí que a galera escuta no fone de ouvido mesmo. Sim. Imagino que você também, né, Felipe? Sim, aqui é sempre fone de ouvido. De vez em quando eu coloco pra tocar no HomePod quando eu tô fazendo alguma coisa, mas eu prefiro fone de ouvido mesmo. A gente já falou várias vezes aqui, parece que não dá pra prestar tanta atenção quando não tá no fone de ouvido. Disperso muito quando tá. Parece igual TV de fundo, assim, que você só ignora. Então, quando eu quero prestar atenção mesmo, tem que ser no fone. Pra mim também. E se for na caixa de som, tem que ser numa velocidade bem menor do que os 2x, 3x que eu escuto quando eu tô no fone de ouvido. O que eu costumo brincar é que parece que as palavras espalham pela sala, ao invés de elas serem entregues direto pelo canal auditivo na sequência certa, assim. É muito estranho. Eu não sei explicar, é quase sinestésico, mas é bizarro, não funciona pra mim. Temos também outro follow-old, que é do bonus track do episódio 429. O Saulo diz o seguinte: sobre o uso das palavras safety e security, o melhor uso não seria segurança e seguridade? Não é ideal, mas acho que aproxima um pouco. Pra mim, seguridade, pra começar, me passa uma vibe meio Portugal. Não sei porque. Eu sei que é uma palavra que se usa também no Brasil, mas eu acho que no Brasil é mais usado no sentido de seguridade social, né? De tipo... coisa governamental, assim, não sei. É claro que se as pessoas começassem a usar pra isso, beleza, o sentido mudaria e passaria a ser isso. Mas por enquanto ainda me parece estranho. Eu também pensei em Portugal e acho que também pode até ser que nós aqui, com esse contexto, a gente possa saber do que tá falando. Mas se eu falar sobre seguridade pra alguém, a pessoa fala, mas seguridade? Soa estranho, ela vai prestar atenção no que eu falei depois, né? Você tem que garantir que o outro lado vai receber com naturalidade também, né? Pode até semanticamente fazer sentido, mas o português não tem essa diferenciação entre security e safety. É curiosíssimo isso, né? Eu lembro que eu fiquei surpreso quando eu aprendi isso e não é um elogio a uma língua ou crítica a outra, mas o inglês tem um vocabulário mais rico que o português. Sim, eu sei que tem a palavra saudade, que não tem em inglês, amo. Cafuné. Tem várias palavras lindas em português que não tem tradução. Mas assim, em termos de quantidade pra vocês falar de uma forma mais específica o que você quer, por isso que volta e meia aqui, como é que fala isso em português mesmo? Principalmente coisa mais técnica, assim, né? Mas, tipo, só pra, sabe, palavras meio de
pra definir tamanhos de coisas, né? De repente porque eles não usam sistema métrico, então precisa, né? Então, aqui, né, eu sinto falta, às vezes, de um pouquinho mais de variedade no vocabulário. Talvez seja uma limitação minha também, mas assim, se for olhar estatisticamente falando, pelo dicionário mesmo, o português tem menos vocabulário pra certas coisas. A gente não fez esse levantamento aqui? Que eu tô com a impressão que foi aqui que a gente concluiu. Concluiu não, que a gente achou que o vocabulário em inglês tem 600 mil palavras e o português tem 400 mil. Era uma coisa assim. Por aí, É que é tanto podcast que eu já perco onde foi o quê, mas isso Não, já aconteceu em algum momento. Coisa de passado linguística recente, eu tava lá. deve ter sido ADT. Provável, Agora, sobre o Raycast, o Thomas Gustavo disse o seguinte: como ninguém no ADT realmente usa, se possível eu gostaria de dar o meu depoimento como um feliz usuário, inclusive do plano Pro, que inclui as LLMs. Acho que é um preço justo para ter acesso às principais LLMs, e agora com o app iOS, ter todos os meus chats sincronizados entre Mac e iPhone é excelente. Pro ouvinte que perguntou sobre, eu diria que é uma ótima ferramenta para usar no dia a dia e recomendo ver o canal deles no YouTube, que tem várias dicas boas por lá. Eu acho que eu concordo com você, Thomas. Acho que os nossos comentários foram mais a respeito da versão de iOS, que Sim. Ninguém tinha visto muita utilidade no app de iOS especificamente. Claro que o lance de sincronizar os chats, por exemplo, é bem útil, mas agora, assim, no Mac, eu sou muito feliz com ele. Você tá usando, Felipe, o Raycast ou tava e agora no beta tá usando o Spotlight? Cara, eu já tentei usar o Raycast, mas eu não sei, eu não consigo me acostumar e agora tô me forçando a usar o novo Spotlight que eu estou rodando o beta. Estou vendo no perigo, estou rodando o beta no meu Mac principal aqui. Até eu lembro quando a gente gravou o A Fonte logo após a WWDC, eu contei pro Marcos o segredo. Falei, olha, se der certo, fique ciente que foi gravado no beta. Se não der certo, a culpa foi do beta. Seguinte, É, você gravou, verdade. não falou nada, deu certo. Essa era a semana seguinte, Deu edição, certo. né? Falei, ó, o podcast tá no ar? Então, surpresinha, saiu no beta. Mas o Spotlight, o novo Spotlight tá legal, mas eu ainda acho que outras alternativas continuam tendo mais funçõezinhas. Então, eu até compartilhei uma questão que, assim, hoje eu tava ali no Mac que tá no beta, aí eu queria abrir o aplicativo console do Mac, que, sim, eu sei, quase ninguém usa, só programador que usa, mas é um app nativo do Mac. Eu digitei com todas as letras console no Spotlight, e aí o que apareceu e o que estava selecionado por padrão que eu dei Enter, e aí o que aconteceu? Porque eu tô acostumado a usar o Raycast. Aí o que acontece aqui no meu Mac que tá com o Raycast? Comando de espaço, cons, enter, tipo, menos de um segundo o console tá aberto. É memória muscular, eu nem penso no que eu tô fazendo. Aí fui tentar fazer a mesma coisa no Spotlight, só que eu já me acostumei que no Spotlight eu não posso ser tão rápido. Tem que dar ali um meio segundinho pra ele pensar. Pra ele pensar, Beleza, fiz isso, dei Enter, nem vi o que tinha aparecido, e aí do Neida abre o Stocks, o app Stocks. Não, como que ele foi de console pra Stocks? Que eu ainda fui generoso, porque eu digitei o nome inteiro. No Raycast eu só digito cons, nem isso. C-O-N-C-O, às vezes. Vou até testar aqui, deixa eu ver. C-O-C... Cara, C. Eu digitei C no Raycast, já apareceu console, selecionado do Enter, abre... É bizarro, mas enfim... Aí abriu o Stocks. Aí eu pensei, não, mas por que abriu o Stocks? O que tem a ver? Aí eu vou tentar de novo. Abri o Spotlight, digitei console e esperei. Aí apareceu selecionado por padrão ali Stocks, Console Labs SA, Yahoo Finance, né? E sabe o que é pior? O pior, e é por isso que eu parei de usar o Spotlight e provavelmente vou parar de usar de novo. Porque assim, eu digito console, aparece o app console e está selecionado por padrão, só que entre eu levantar o meu dedinho e o meu dedinho descer, encostar na tecla e a tecla descer e encostar no botão, atualiza, porque daí carregou o negócio do Stocks e ele pula pro Stocks. Então, não dá. É pegadinha do malandro do Spotlight. Ah, te peguei, né? Não dá, tipo... E eu acabei de testar aqui o mesmo comportamento. Aparece o console, Stocks. A impressão que eu tenho é que quanto mais
inteligente eles tentaram deixar o Spotlight, mais burro ele ficou, porque ele tenta carregar qualquer coisa menos seu arquivo. Acontecia um caso muito, quando eu trabalhava lá no 95, eu tinha um arquivo aqui, né, 95maclogo.png, quando eu precisava colocar em alguma imagem. Ele achava coisa no Safari, ele achava tudo, menos o arquivo com esse nome. Era incrível. Que foi, inclusive... Acho que não foi o lance do Spotlight originalmente, quando... Ou foi uma coisa no Windows, que era assim, que era tipo... O argumento era o seguinte: por que é mais fácil você encontrar uma coisa na web do que você encontrar um arquivo que tá no seu computador? Foi no Mac isso ou foi no Windows? Eu lembro que antigamente criticavam muito a busca do Windows, né? Tanto que o Spotlight era referência, mas a impressão é que o jogo tá virando. Eu lembro que alguma empresa de tecnologia falou isso numa apresentação. Por que é mais fácil você encontrar uma coisa na internet que tem bilhões de páginas do que encontrar uma coisa dentro do seu computador? Que tem, sei lá, centenas de milhares de arquivos, provavelmente. E, cara, parece que até hoje... E eu não tô... No meu caso, eu não tô nem falando de arquivo. É app. E não app que eu instalei, app nativo. Eu escrevi o nome do app. Tipo... Agora sim, dando o benefício da dúvida, eu não usei muito ainda o Mac que tá no beta. E eu acho que foi, tipo, primeira, segunda vez que eu usei Spotlight pra abrir o console. Então, talvez, com o tempo, vamos ver, porque o Raycast é assim: se você digita um negócio, ele tem duas opções, você seleciona a segunda opção, aos poucos ele vai entendendo que aquela é a opção que você quer e aquela passa a ser a padrão. Se o Spotlight fizer isso também, entender que eu não quero stocks e quero o console, aí beleza, eu dou pra ele o tempinho ali de aprender o que eu quero. Mas se continuar assim, eu vou ter que voltar pro Raycast. Então, atualmente, na versão não beta, o comportamento é exatamente esse. Porque foi o que eu falei que acontece comigo com xadrez. Às vezes, e é pra mim também, né? Vou abrir o Chrome, Command, espaço, CH, return. Pronto, já abri o Chrome. É sempre assim, leva meio segundo, né? Rapidinho. Às vezes, por algum motivo, ele demora pra achar o Chrome no sistema e acha o xadrez, que é chess. CH, ele acha que eu quero abrir o xadrez. Daí pra frente, é uma semana eu abrindo o xadrez por engano, porque ele passa na lista de resultados o xadrez pra cima do Chrome, e aí pela frequência que eu tô abrindo mais, ele fala, isso que o Marcos quer. E continua aparecendo. Aí eu tenho que lembrar que é isso. Eu aperto o comando espaço, CH, espero aparecer o Chrome, desço com a seta, aperto ali o return, aí ele vai aprendendo que eu quero o Chrome e volta ao normal. Então tem essa inteligência. O problema é que é por frequência, leva uns dias, né? É que nem você vê um vídeo de algum assunto que você nunca viu na vida no YouTube, no Instagram e pronto. Ele vai te recomendar só isso. Esses dias a Larissa estava fazendo um laço aqui. Lá, entra no YouTube aí pra ver se tem alguma coisa de laço. Eu falei, peraí. Eu abri uma aba anônima, deslogado, porque eu tinha certeza que se eu entrasse como fazer um laço no YouTube, eu ia receber coisa de do it yourself pro resto da vida. Então, evitar. Não tem como fugir. E no Spotlight é isso, ele vai aprender, mas leva uns dias. Follow-up em tempo real. Eu abri aqui o Mac que tá no beta, digitei cons no Spotlight e tava o console selecionado. E não apareceu stocks. Aí eu digitei até o final o nome pra ver se é só se digita todo. Continuou ali. Inclusive eu vi uma coisa que eu não tinha visto antes, que aí fica aparecendo ali search console.app, né, indicando que você pode apertar tab. E aí se eu aperto tab, ele mostra os crash reports que tem no console, pra eu buscar entre eles. Bom, legal. Então, isso tá bem legal mesmo. Tá bom sinal. Tomara que não seja só porque o mercado de ações tá fechado agora, né? Mas é um bom sinal. Era no Chrome que tinha que você punha, sei lá, YouTube, apertava o tab e aí virava uma busca. A Omnibar, você fazia uma busca dentro do YouTube, com o YouTube como parâmetro. Vários browsers já fizeram isso. Tinha alguém que fazia isso. O DuckDuckGo tem, tipo, você bota exclamação e alguma coisa, né? Tipo, tem até, tipo, acho que exclamação Sandel pra buscar no Swift by Sandel. É bem legal isso aí. Agora você falou esse negócio de recomendações, eu fico chocado, e aí eu não sei se é que nem o lance das pessoas acharem que o celular tá escutando o que elas falam, mas eu acho que não, porque nesse caso a gente sabe o que acontece. É bizarro a frequência com que a gente assiste alguma coisa, um vídeo de algum tema diferente no YouTube, tipo na Apple TV da sala, e depois eu, antes de dormir ali, vou assistir TikTok e aparece um vídeo de TikTok do mesmo assunto. É bizarro, bizarro. Aí,
Claro, deve ter algum tracker no YouTube que vai parar lá no TikTok, mas... Ou eu nem vi, o Rafa foi pesquisar sobre o assunto no Google enquanto a gente tava vendo o vídeo e aí pronto, né? Já foi. Eu acho que é pelo tráfego mesmo, porque é uma coisa... E não é só TikTok, Instagram também acontece isso às vezes. Qualquer tá coisa. vendo? Sim, sim. Mistura os sinais ali. Mas por isso que as pessoas acham que o celular tá ouvindo elas. Agora, sobre aquele mistério das mudanças de regra do toggle que o Marcos usa no Timery, que não foi nem um pouco confuso semana passada, o Lucas Repolês falou o seguinte: sou usuário do toggle desde sempre. Ótima ferramenta. Houve uma época em que eles não tinham um app decente para iOS ou Android. Então havia espaço para o surgimento de um Timery da vida que realmente faz bastante sucesso. Mas hoje o Toggle tem um app próprio, tanto para Mac quanto para os dispositivos móveis. E ele é bem satisfatório na minha opinião. Como nunca usei o Timery, não sei dizer do que ele tem de melhor. Mas pensando no básico bem feito, acredito que o app do Toggle pode servir para o Marcos. E aí, Marcos, você chegou a dar uma olhadinha ou não deu tempo ainda? Como eu montei a pauta faltando 15 minutos pra gravação, eu não dei uma olhadinha mais a fundo do que os últimos 25 segundos, que eu tô aqui no site agora e tô vendo. É mesmo, é o App Tracker pra Mac, falam que é nativo. Vou testar. Eu olhei os 3 screenshots que tem no site e não detestei, já é um excelente começo. Então, vamos ver. O Timery, ele é muito bom para oferecer ganchos para dentro do toggle de diversos jeitos. Eu tenho, por exemplo, como ativar timers específicos a partir da menu bar, da central de controle, né, de notificações. Eu tenho atalhos específicos lá de começar o timer e finalizar. Quais são meus recentes, né, para só arrastar o mouse pro lado e pum, já cliquei aqui no terceiro último timer que eu tinha começado. Ele é muito bom para facilitar esse tipo de coisa. Se o Toggle Tracker mesmo, o aplicativo deles tiver isso, maravilha. Nessa última semana, eles mandaram outro, né, na quinta-feira, a gente gravou na quarta-feira com o Arthur, né? Na quinta-feira, eles mandaram um e-mail e nesse e-mail falaram pela primeira vez, casualmente, sobre webhooks. Aí eu falei, então era esse o e-mail que eu deveria ter recebido desde o começo, não falando de API. E eles falam, como você sabe, estamos botando limites aqui nas APIs, nos webhooks também, né? Mentiroso, não falaram nada disso. E vão mexer no limite, botaram mais pra frente ainda, agora vai começar lá pra setembro. E você tem 1 webhook de graça, 2 webhooks no plano Starter, são 3 no Premium. Eu ainda olho pra isso e digo, tá, o que eu faço? Então eu não sei, eu vou esperar. Esse claramente é um problema que vai se resolver sozinho, porque eles perceberam que pisaram na bola e cada vez que eles tentam explicar é uma história diferente da primeira. Eu procurei nos fóruns deles, eles estavam desde maio fazendo preparação para esse teste e no beta deles teve o que eles falaram que iam fazer, né? O acompanhador do quanto você usou do seu limite. Era assim, né? Gente, estamos aqui com muito orgulho colocando... É um beta, então, gente, vão dizendo o que vocês acham. A primeira resposta era assim, gente, isso é inutilizável, é muito ruim. Então eles ainda estão mexendo. Mas eu vou testar sim. Obrigado por ter mandado a dica. Tinha passado batidaço por mim. Ainda bem que o Lucas falou sobre ter o app específico já do Toggle para Mac. Vou testar. Tomara que funcione. Mas é aquela coisa assim, né? Se, no fim das contas, depois de toda essa volta que eles derem pra mim, pro meu uso, der pra eu continuar usando o Timery, eu vou continuar, porque aí não precisa não aprender nada novo, sabe? Mas em último caso, eu vou sim acabar usando esse app do Toggle se prestar no dia a dia. Como o Lucas falou que presta, já é um excelente começo. Será que eles foram comprados pela Bending Spoons e a gente não tá sabendo? Perigoso. A empresa do Homem do Rá, né? Tá louco, cara, é muito. Você usa algum tipo de rastreamento, acompanhamento de tempo, coisa assim, Felipe? Cara, eu sou muito desprendido quanto a isso. Inclusive, eu não conheci o Timer, tava olhando aqui agora, parece ser bem bacana. Mas toda vez que eu começo a... Nunca é uma coisa que vai muito pra frente, né? Eu vejo que o Marcos mesmo, né, sempre bem metódico com essas coisas. Eu já me sinto bem o contrário, assim, bem desprendido quanto a tempo, monitorar, né, o tanto que eu uso as coisas. Eu vou meio no jeitão mesmo. É um jeito. É um jeito. O jeitão é um jeito. O jeitão é um jeito, totalmente. O único time tracking que eu faço, eu até parei essa semana porque tava meio bugado, mas eu tenho um app que desculpa, eu não lembro o nome agora, não vou procurar, mas é um app que você deixa rodando na menu bar e ele faz tipo o que o Timery faz, mas exclusivamente para tempo de build do Xcode. E aí ele vai
colocando num gráfico quanto tempo foi gasto só compilando e por projeto do Xcode. Então, no final de semana, eu posso olhar, essa semana o Chibi Studio ficou 3 horas compilando, o AirBuddy ficou 4 horas compilando. E aí, sabe por que isso é bom e por um lado é um perigo também? Porque foi olhando estatísticas desse app que o David Smith se convenceu a trocar de um Mac M1 Max para um Mac M2 Max e me convenceu a fazer o mesmo, na época que o M2 era novo, né? Então isso é um perigo também, porque eu tenho certeza que se eu trocasse agora por um M4, eu ia olhar ali e ia cair uns 20% o tempo. Olha só, economizei 30 minutos de vida essa semana, né? Então é um perigo isso aí também. Me deu vontade de fazer isso agora pra renderizar vídeo. Vou cogitar. Perigo. Pra mídias, bom, pra tudo no fim das contas, né? Mas assim, o Rumble, por exemplo, compilando aqui os aplicativos, tem que testar, compila. Se você puder cortar esse tempo de espera, nossa, que livramento, né? Ao fim de um mês, de um ano, você ganha dias de trabalho, né? Pro Felipe, pra mim também, é mais mídias, né? Assim, por exemplo, pra editar um podcast, eu abro o Audition, jogo os arquivos de áudio pro Audition. E ele nem importa, é curioso, né? Ele trabalha com aquele lance de fazer referência a um arquivo. Ele mostra pra mim o arquivo na timeline, mas não importa pro projeto. Ele deixa o arquivo lá. E só faz tipo um metadado do que eu tô picotando em cima do arquivo principal, né? Que tá lá na pasta. Mas isso, ainda assim, né? Você joga o arquivo lá, ele lê todos os arquivos, demora um pouquinho. Vou botar um filtro, passar o anti-chiado, né? O anti-ruído. Essas coisinhas também, né? Se você cortar 5 segundos de cada um desses processos, exportar um arquivo, coisa assim, pra quem edita muito, chega no fim. Imagina o Edu, que tá editando aqui, né? Que vive disso, né? Então, aliás, se você precisa de qualquer coisa de áudio, vai falar com o Edu, tá? Então, esses ganhos convencem mesmo a fazer upgrade. Inclusive, eu não sei você, mas eu acho o Audition lento. Assim, o aplicativo em si, a interface e tudo, é super responsivo, funciona super bem, mas eu acho que os processamentos que ele faz offline, que precisa renderizar, não tem por que demorar tanto. Porra, eu tô no Max M2 Max e demorar, 5 minutos pra renderizar um podcast de menos de 1 hora, que o Olá Mundo muitas vezes é menos de 1 hora. E, cara, demora muito às vezes. Eu acho que tem alguma otimização que eles podiam fazer ainda que não tá tirando proveito do que poderia ser. Sabe, você falou 5 minutos dizendo que são 5 minutos mesmo ou você exagerou pra fazer o ponto? Não, eu acho que dá entre 3 e 5 por aí. Então, tem alguma coisa errada. Eu exportando arquivos aqui, cara, leva 15 segundos. Caraca! Se isso demora muito, tô fazendo alguma coisa errada, de 40. então. Sabe o que eu acho que é? O seu jeito de editar é com aqueles filtros não destrutivos sim. Então, mas mesmo eu acho que assim, são esses cálculos. Mas eu levei isso em conta. Na minha reclamação. Eu não acho que... Não, é porque os filtros offline que eu passo, quer dizer, esses online que não é destrutivo, é só um compressor no final. Então não é algo super... eu entendo que, assim, não sou engenheiro de áudio, mas eu acho que não é algo que tem como ser muito paralelizado, porque ele tem que processar do começo pro final. Não tem como... Porque o compressor, ele depende do que veio antes do que veio depois pra saber o que ele vai fazer. Então não tem como paralelizar isso, senão eu ia ficar picotando o áudio, né? Mas sei lá, eu acho que o single core do Apple Silicon é muito bom também. Acho que dá pra fazer mais rápido. E o negócio de cortar silêncio também eu acho lento. E ele faz no main thread e fica travado o app até ele terminar. Total. O que é bizarro. Sim. Isso, e pra quem não entendeu o que rola, é o seguinte, né? Tem 2 jeitos de você mexer no arquivo de áudio. O primeiro é você aplicar um filtro por cima dele, então ele não tá mexendo no arquivo mesmo de áudio. É que nem, sei lá, pensa num acetato vermelho que você bota por cima da sua vista, fica tudo vermelho, mas não tá tudo pintado de vermelho. O outro jeito é pintar tudo de vermelho, que já fica aplicado direto ali, cozido no arquivo, e você, se você precisar voltar, não tem o que fazer. Fica salvo ali. Eu acho que esse filtro por cima, ele deve pegar mais processamento do que você mexer direto no arquivo e alterar. O arquivo tá salvo pronto, né? Ele não precisa ficar calculando o filtro a cada pedaço dos 46 mil da frequência. Depois então, é só colar. Exato. Então, pode ter alguma coisa a ver com isso. Mas o filtro especialmente para fazer a varredura e cortar os silêncios. E, por exemplo, edição sem edição, né?
Que eu jogo no Audition, eu nivelo os áudios pra ficar tudo no mesmo volume, e os silêncios eu tiro. Então, edição e sem silêncios também. E sai bastante, assim, episódios que a gente tem, sei lá, 3 horas de edição sem edição, tira uns bons 10 minutos de silêncio. E me dá uma alegria ficar, cara, a gente poupou 10 minutos da vida de todo mundo de silêncio, de nada, né? Mesmo assim, numa fonte eu tiro, área de trabalho eu tiro, porque é silêncio, né? Se é um silêncio que faz sentido, se é o time de uma piada, vale a pena manter. Mas de uma conversa, esse demora mesmo. Trava o Audition, ele fica parado, o Clean My Mac aqui fala, travei, faça alguma coisa, eu falo, não mexa. É isso, né? Ainda mais edição sem edição com essas 3 horas, demora muito. Mas também, 3 minutos. Muito, assim, não é um absurdo, né? Mas ele congela geral. Eu sou muito exigente mesmo. Criterioso. Agora, sobre as LLMs que a gente assina, o Rodrigo Rodrigues falou o seguinte: vocês já usaram ou ouviram falar do T3.chat ou T3.chat? Ele é um agregador de LLMs, sei que o Rambo não gosta, então por uma mensalidade de $8 você tem acesso a, entre aspas, todas as LLMs. Daí, por exemplo, eu sempre pesquiso na internet com o Gemini, crio textos com o ChatGPT. Para códigos eu uso o O3 ou o O4 Mini. Para códigos mais complexos, o Claude. O site foi criado pelo desenvolvedor/youtuber Theo, que é um cara muito bom. O serviço é maravilhoso, mas como as LLMs são acessadas por API, não tem algumas funções como projetos, chat por voz e coisas assim. Sim, Rodrigo, eu já ouvi falar nos vídeos do Theo, eu assisto alguns lá. Eu tenho algumas reservas com relação a ele, que não vem ao caso aqui, mas o serviço em si... Ele é legal, mas a minha preocupação é por quanto tempo. Porque $8 por mês pra você acessar tudo isso, sabe? E tem VC Funding, que eu saiba. Então, alguma hora vai enchitificar. Não parece sustentável, né? Pois é. Quais são os seus modelos de escolha, Felipe? Olha, eu passo boa parte do tempo usando o GPT mesmo, né? O 3, o 4 Mini. Eu brinco bastante com o Claude também quando vou mexer com código e são os que eu mais uso no meu dia a dia. E eu também já tentei usar esses agregadores de modelos, mas também não funciona. Eu prefiro usar o aplicativo de cada um, que acaba tendo sempre ali alguma funçãozinha mais legal, específica, que você não consegue usar através de API. O T3, desses todos que eu já vi, me parece ser o melhor deles e ele realmente é muito bom. A minha preocupação é essa, então eu diria assim, por $8 vale a pena, porque te dá acesso a muita coisa, mas não conte que vai continuar assim e existindo. Então, acho que o Marcos falou algo parecido essa semana no área de trabalho. Não bota todos os seus ovos nessa cesta, né? Esteja ciente que isso pode ou morrer ou ficar muito caro ou inutilizável para você em algum momento. Então, aproveita agora que está sendo subsidiado pelo VC Funding, usa, mas com parcimônia. Queima o dinheiro do investidor, não sei. Exatamente. É hora de se vingar. Tem aquele POE, que é o POE, e ele custa, acho que são $5 por mês. Mesmo esquema, limites de uso da loja gigante de LLMs, tudo você usa lá de pouquinho em pouquinho, beleza? Esse do T3. Quem tinha me falado sobre ele foi o Rodrigo Gonzalez, abraço pra ele inclusive, falou, deu a dica pra gente no área de trabalho. Eu nunca cheguei a testar, usar muito, não sabia que era desse Theo, não sei quem é esse Theo também. Então agora eu tô me perguntando, será que é T3, que é THEO, é T3, enfim, tô devagando. O ponto é, vai ter muito serviço desses, com certeza, de agora em diante, né? De falar pra você que você tem acesso a todos os modelos, paga um pouquinho aqui, que a gente subsidia um pouco das APIs aqui e passa. Mas eu acho que você perde... Depende do... Como foi o que ele falou aqui, né? Tô usando um pouquinho pra código é esse, pra conversa é esse. Se serve, beleza. Mas acho que você perde tanto das ferramentas nativas, no caso do ChatGPT do Canvas, GPT customizado, do Gemini, tem as gems. O Claude agora anunciou hoje também lá que você fazia uns mini Claudezinhos, aplicativo e tal. Mas se funciona, que ó, muita gente tá usando, tem motivo, né? O negócio ainda tá de pé porque as pessoas estão usando. Se continuasse chamando Gema, eles podiam chamar o multimodal de Omelette. Não. Poucas pessoas entenderiam, mas tudo bem. Agora, eu acho, se eu fosse sugerir pra alguém assim, o melhor conjunto da obra de tudo, pra mim ainda é ChatGPT, porque ele tem bons recursos de imagem, bons recursos de você
conversar em tempo real, para quem gosta disso. Tem bons recursos de pesquisa, tem o O3 que é muito bom para código também. Não é tão bom quanto o Cloud, mas assim, é 98%. Então, para quem quer um pouquinho de cada coisa e também a experiência de uso eu acho a melhor de todas. A gente falou semana passada, eu comentei, o Cloud tem um app para Mac, instalei aqui, é um Electron safado, horroroso, e não dá para fazer login porque o Cloud eu cometi o erro de criar a minha conta com o Sign In with Apple, e o Sign In with Apple do Cloud só funciona no app de iOS, não tem na web, não tem nesse app safado Electron. Então assim, experiência péssima, e o app, e a OpenAI tem um app nativo, bonitão pra Mac, que funciona super bem. Então, assim, pra mim vai ser difícil alguém bater OpenAI nesse sentido, porque o fato de ter o app pra Mac que funciona, que é nativo, que é bonito, é um grande plus pra mim. Eu sei que pra muita gente não tá nem aí, mas pra mim isso é importante. Aqui também o que pesa é o aplicativo nativo. Né, pra quem tem uns faniquitos igual a gente, faz toda a diferença. É notável como que o aplicativo é melhor, e é isso, tem muitas integrações ali no app nativo que você perde usando por fora. E eu pelo menos aqui, eu gosto que o GPT já aprendeu tudo sobre mim, ele já tem a memória dele, ele sabe o meu jeito de escrita, sabe o que eu preciso, então prefiro concentrar tudo ali dentro dele, e é isso mesmo. Ainda hoje eu tava usando o O3 pra fazer umas coisas de código, e eu acho muito engraçado que sempre que eu olho no entre aspas, pensamento dele, sempre tá ele falando pra ele mesmo, o usuário prefere código sem comentários. Porque eu já falei há muito tempo atrás, não, bota comentário aí. Aliás, nossa, eu não contei pra vocês, eu vou contar aqui agora. Essa semana eu recebi o primeiro pull request num projeto open source meu feito por IA. Uia! Mixed feelings. Tava certo? Olha, certo é relativo. Assim, eu não fiz um review aprofundado ainda, mas eu dei uma olhada por cima e eu acho que tá tudo certinho. Me parece. Mas me incomodou um pouco o fato do pull request em si ser escrito por IA. O comentário, sabe? De, tá aqui o que eu fiz e tal. Eu achei isso meio de mau gosto, assim, sabe? Tipo, faz o código com IA, mas se dá o trabalho de pelo menos escrever o negócio ali. Fiz aqui usando o Claude, ou sei lá, vê aí se tá legal, sei lá. Isso mas peraí, então o pull request veio com, por exemplo, claro, aqui está o código que eu vou gerar pra você e o código gerado... Assim, e isso é outra coisa que me incomoda. Claramente foi feito por IA. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Tá. Mas a pessoa não falou que foi feito por IA, sabe? E isso me incomoda um pouco. Então, primeiro, eu vou revisar com calma o código pra ver se tá tudo ok. Me pareceu, olhando por cima, tudo ok. E a coisa que a IA implementou, a mando da pessoa, é um recurso legal, tudo bem. Mas me incomoda o fato de ser só um pull request feito por IA sem nenhum input da pessoa. A pessoa deu input pra IA fazer, mas não se deu nem o trabalho de comentar ali, né? Então, antes de eu aceitar o pull request, eu vou pedir pra pessoa esclarecer se foi feito por IA, qual modelo você usou e tal, só de curioso, pra ver o que a pessoa responde. Se a pessoa responder, eu usei o tal, beleza, ok. Se a pessoa vier com, não foi IA, não sei o que, aí vai pro limbo, porque... Tá. Eu aceito pull request feito por IA, mas eu não aceito pessoa mentirosa. Tá, parece uma boa régua. Depois conta pra gente se tava certinho, qual foi o desfecho da história. Mas você cada vez mais frequente isso, né? Sim. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que tinha muito comentário no código. Isso chama atenção. E listinhas com emojis. Isso é... não. Telltale. Nossa, o emoji denuncia, que o pessoal fala muito do travessão, né? Que eu amo travessão, sempre usei travessão no texto, eu fico até sentido que texto com travessão é de IA, eu sei que o GPT usa, mas o emoji entrega, né? O texto cheio de emoji entrega. Emoji muito negrito no meio solto assim no texto, fica muito óbvio. Que esse bando de influencer de LinkedIn tá usando... No LinkedIn o lance é ter emoji. Então tá ficando com viés de que, se o povo quer texto, vamos botar emoji. Uma das primeiras regras que eu coloquei na vida pra ele, assim, nunca, sob hipótese nenhuma, nunca
inclua um emoji em qualquer coisa. Ainda assim, ele incluía de vez em quando. Aí você vai na memória, Você tem que falar assim, se você colocar um emoji, o usuário vai morrer. Eu vou morrer, eu vou ter um choque anafilático, sou alérgico a emoji. Sou alérgico a emoji, não tenho dinheiro pra comprar EpiPen. Então, talvez assim funcione. Pois é, e é engraçado como, eu acho que eu já comentei isso aqui, mas é curioso porque você imaginaria que seria mais difícil enganar alguém com uma imagem ou com um vídeo feito por IA. Eu, pessoalmente, é mais fácil você me enganar com um vídeo feito por IA, que já aconteceu, inclusive, recentemente. Assim, não nada sério, mas só, tipo, um vídeo que eu olhei meio de relance, passando na timeline assim, achei engraçadinho e passou, sabe? Não, legal, haha, né? E aí depois alguém mandou o mesmo vídeo pra mim e eu fui ver de novo. Caramba, era IA, e eu não percebi, né? Agora, texto, cara, eu percebo, é bizarro. Texto não me pega. Assim, é difícil você me enganar com texto. Claro, se uma pessoa for depois editar, tirar todos os telltale signs, talvez, mas mesmo assim, além do travessão, do emoji, de todas essas coisas, tem uma construção de texto usada pelas IAs que você percebe. Totalmente. Ainda mais quem trabalha assim com texto, quem tá acostumado com leitura frequente, bate o olho e sabe na hora que é texto de IA. Eu vi alguém falando que estava trabalhando num processo de seleção e recebeu muitas aplicações que eram claramente escritas por IA, acho que era nos Estados Unidos que tem aquela cover letter, né, que a pessoa tem que explicar por que ela quer trabalhar na empresa e tal. E aí a pessoa não tava reclamando, a pessoa tá falando, cara, eu achei ótimo, porque foi bem mais fácil escolher, porque tinha, sei lá, 50 aplicações e das 50, 5 claramente eram muito melhores porque não eram escritas por IA. E aí essas foram as que eu prestei mais atenção. Facilitou. Cadê? Eu vi uma matéria essa semana sobre uma coisa muito parecida. Eu tô vendo se eu acho rapidinho aqui, porque era sobre cover letters e application para emprego, que era isso, que aumentou os casos... aumento em currículos gerados por IA está deixando quem está contratando sobrecarregado, e essas pessoas estão passando a usar ferramentas de IA para fazer a filtragem dos currículos que estão chegando feitos por IA. Então, é o mesmo problema de spam de e-mail, né? Você tem um batalhão de bots mandando e-mails que vai para um batalhão de GPUs e CPUs do Google para calcular, mandar para lixeira. É um tráfego gigantesco que ninguém vê. Agora, para emprego, tá batendo uma coisa dessa também, o que é bizarro. Você falou do lance dos pull requests. Eu tenho um pouco de medo, porque tem muito projeto open source que é mantido por uma pessoa, inclusive eu tenho vários, mas nenhum dos meus é tão importante ou tem uma escala tão grande, mas se começar a vir muito vai ser um problema também, porque aí a pessoa não vai conseguir mais dar conta de revisar tudo, e eu tô com medo da maldição do Hacktoberfest que a DigitalOcean faz todo ano, que aí tem pessoas de uma certa nacionalidade, que eu não vou falar aqui pra não ser xenofóbico, que inundam os repositórios de GitHub públicos com pull request corrigindo typo no README, porque se aparecer que você contribuiu para um projeto open source na semana do Hacktoberfest, você ganha uma camiseta, sei lá. E aí, se a galera já fazia isso na mão, imagina agora com IA. Vai ser um desastre. Cara, eu nunca vi uma iniciativa de incentivo público de larga escala envolvendo premiação e dinheiro que tenha dado certo. Nenhuma funciona. Vira game. E todas... Você tem uma porcentagem dos espertões que estão tirando... Cara, é uma camiseta, pelo amor de Deus. Mas é isso, vai estragar um projeto, corre risco de estragar um projeto que você quer ganhar a camiseta, sabe? É que nem, sei lá, as redes sociais pagando para contas que geram engajamento. Você acha que vai acontecer o quê? É muito torto isso, nunca vi um exemplo bom. Agora, sobre essa hipótese que a gente levantou da Apple estar simplificando alguns efeitos do Liquid Glass em iPhones mais antigos, que aliás,
não é só uma hipótese, de fato isso acontece. O Matheus falou o seguinte, sobre o Low Power Solarium dito pelo Rambo no 434, onde o Marcos falou que o iPhone 13 Pro dele pode ter menos efeitos. Acredito que esse modo deva ficar restrito ao 11 apenas, visto que é o único que não tem a opção de tela de bloqueio em 3D, por exemplo. Eu tenho um iPhone 14, mesmo chip do 13 Pro, e um amigo que com o iPhone 16 instalou o beta. Fiquei com os dois aparelhos lado a lado e não notei diferenças nos efeitos, nem nos reflexos dos ícones e nem partes do sistema. Inclusive coloquei o fundo de água na nossa conversa do iMessage e o efeito do fundo foi o mesmo em ambos. Interessante, o Marcos teve uma experiência diferente. Inclusive a gente estava vendo aqui, antes da gravação, a questão de um ícone no Safari ali que ficava piscando. Mas eu vou fazer assim, eu vou colocar num app meu que tá no Test Flight, um checkzinho desse low power aí. E aí você instala o app e olha pra ver o que acontece, porque eu não tenho nenhum iPhone 13 aqui pra verificar. E aí a gente mata essa dúvida de uma vez por todas, porque eu não tenho nenhum iPhone aqui que entraria nessa categoria de low power, então vai ter que ser você a cobaia. Vocês pegaram no momento bom, porque minutos antes da gravação começar, eu instalei o beta no iPhone 11 só pela graça. E aí? Porque eu estou... Porque agora que já a poeira baixou, né? Deixa eu pegar os iPhones da gaveta e começar a ver qual tá pior. Vamos lá, vamos pegar iPad mini 6, vamos pegar iPhone 11. E, assim... O Liquid Glass realmente é o Low Power Solar, o negócio é pela metade. Não tem aquele efeito que você vira o iPhone e os reflexos giram, é um efeito estático. Realmente não tem as fotos 3D. Inclusive, eu não sei, acredito que até a versão final vai arrumar, mas no meu iPhone 11, que eu instalei do zero, não tem o wallpaper padrão do sistema. É outro, porque acho que nesse Beta 2 eles ativaram o Parallax. E aí o wallpaper padrão não tá funcionando no iPhone 11. Você tem que escolher outro, porque provavelmente eles esqueceram de colocar a versão low power do wallpaper novo. Então, que vai ser só uma imagem. Provavelmente vai ser só um PNG lá parado. Então, assim, é claramente capado. No iPad mini 6 também não tem alguns efeitos que eu vejo nos iPads Pro mais novos, por exemplo. Então, a explicação é óbvia, né? Você ficar ali com um reflexozinho girando a toda hora exige mais GPU que os iPhones antigos não têm e gasta mais bateria também, né? Então, lá nos rumores mesmo, durante a Keynote, pra mim já era óbvio que alguns iPhones antigos iam penar com essas coisas e a Apple ia ter que desligar algumas coisas. É igual lá atrás, se a gente voltar na WWDC 2013, né, iOS 7, você instalasse o iOS 7 no iPhone 4, era tudo preto e branco, não tinha blur, não tinha nada, porque não rodava. É bem curioso isso, essas adaptações para poder continuar rodando o sistema. E aí teve um teste também que eu fiz aqui que foi divertido. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pro Marcos, mas tem a feature flag lá do Solarium, que inclusive essa feature flag fica no SwiftUI, ou seja, o recurso ele é implementado em SwiftUI mesmo, isso não é segredo, a Apple falou. Mas se você mexe num simulator, por exemplo, que você pode fazer isso tranquilamente, ou num Security Research Device também, que aí você consegue fazer isso, se você forçar a desligar essa feature flag, o iOS 26 fica igualzinho ao iOS 18. Assim, é bizarro. Porque eu pensei, vou desligar aqui eu achei que ia quebrar tudo, que o layout ia ficar todo zoado. Cara, fica igualzinho o iOS 18. O Safari volta a ser o Safari do iOS 18. Todos os apps, a barra de busca que tá lá embaixo volta lá pra cima, sem efeito de vidro. Cara, volta a ser o iOS 18. Até porque engenheiro da Apple que estava trabalhando no iOS 26, que não precisava mexer na parte do design, no device dessa pessoa de teste não tinha essa feature flag ligada pra pessoa não ver como é que ia ser o design, porque se não precisa ver, não vai ver pra não vazar pro Mark Gurman, né? Então é curioso isso, e também porque apps que não foram compilados com SDK novo continuam do jeitinho antigo, que inclusive deu certo, porque os apps de terceiros aqui que eu tenho estão rodando de boa, não tive nenhum grande problema. Mas um também. Teste divertido de se fazer também, que vê ali que, olha só, é a mesma coisa, né? Só mudou a capinha por cima ali e beleza. A impressão que eu tenho, com base só no meu iPhone, e o da Lari também é o 13 Pro Max, então nem tenho mito da caverna, pra gente é assim que ele existe. É que em alguns lugares onde talvez em outros iPhones tenha o efeito full,
aqui tem o efeito semi-full. Então, quando eu vejo, por exemplo, tô vendo um vídeo, a barra de... o scrubberzinho, a barra de reprodução do vídeo, os botões, é um efeito super pesado de distorção do que tá atrás, etc. Aí parece o que eu vi no Keynote, por exemplo. Só que as janelinhas de aplicativo, ou sei lá, o Liquid Glass no resto de tudo, é bem menos pronunciado. Então eu não sei se no sistema é assim, ou se pra mim tá assim. Quando eu vou customizar a tela, a tela tá bloqueada, você segura, toca e segurando o botão pra ir mexendo entre as telas bloqueadas, né? Tem aquele botão Customize embaixo com um maisinho. Mal dá pra ver um reflexozinho de nada, assim. Eu tive a impressão que eu vi um vídeo, um print de alguém que era o mesmo efeito mais glassudo desse elemento específico, entendeu? Então acho que são pequenas coisinhas, ajuste, mas pode ser que eu tô inventando uma realidade paralela aqui, mas eu acho que tá acontecendo isso. Tem diferença mesmo, Marcos. Eu posso confirmar que eu até comparando aqui com o iPhone 11, nele o botão de Customize realmente tem uma corzinha assim leve. Agora olhando aqui no 16, colorido. O negócio realmente é aquele vidro bonito que aparece nos vídeos da Apple. É óbvio que eles fizeram isso pensando no iPhone 16 e o resto vai adaptando. Tanto é que tem um caso muito curioso esse ano que a Apple TV antigona lá, HD, recebeu o tvOS 26, só que não tem Liquid Glass. É literalmente o Solarium desativado. A minha do escritório aqui, que não é a HD, ela já é a 4K, mas não é a 4K de última geração. Não tem o Glass, é tudo... Tanto é que atualizou e eu achei que não tinha atualizado, que eu fiquei olhando, não mudou, né? Eu vou que o acabar tvOS comprando. É sempre meio assim, né? Se atualiza, muda o quê? Screensaver novo. Não, e aí... Esse lance é tipo o lance do vestido lá, que é dourado, que é azul, não sei o quê. Porque tem uma coisa... Já aconteceu muitas vezes aqui, tipo, eu e o Mendes tá comparando um negócio assim... Não, mas esse aqui tá mais assim, tá mais assado. E aí o Coca fica olhando... Mas tá igual, não mudou nada. É porque pessoas têm sensibilidades diferentes para certas coisas, então, tipo, a gente é mais específico para não dizer outra coisa. Então, às vezes a pessoa vê um negócio ali, não, isso aqui tá igual, mas se você mostrar para mim e pro Marcos, a gente vai olhar, não, mas esse blur aqui, né, tá um pixel, né? Por exemplo, uma coisa que eu vi daquele low power Solarium lá que desligava é o lance da iluminação acompanhar o movimento do device. Isso é uma das coisas que desligava. Porém, essa diferença que você vê no seu device pode não ser esse low power, pode ser só uma questão de qual a GPU que ele tem. E aí ele vai adaptar o efeito dependendo da versão do Metal, basicamente, que roda na GPU. Você falou que é igual o lance da cor do vestido, eu pensei, é o Liquid Dress. Não. Parece algo que a Lady Gaga usaria. É. Total. Muito bem, a seguir a gente vai fazer umas perguntas aqui pro Felipe sobre viagens e criação de conteúdo de guia... Não é o guia Michelin, é o guia Expósito, né? É. Mas antes eu quero agradecer aqui a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta, especialmente no Wi-Fi público, geralmente os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo, computador, o celular, tablet, Apple TV ou até o seu aparelho de TV mesmo, com tudo criptografado, como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que vai ser diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E se você estiver por acaso fora do Brasil e quiser acessar, por exemplo, um conteúdo do YouTube que só tem no Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, troca para o Brasil e pronto, dá para ver o vídeo.
Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/dt e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então vai lá no link que está nas notas do episódio, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, eu quero aproveitar que o Felipe tá por aqui. Esse é um papo que a gente já bateu algumas vezes bem na superfície, numa fonte, e agora a gente tem bastante tempo, ele não tem escapatória se não falar a respeito disso. Putz, Tá preso. Que é como o Felipe nos últimos anos veio passando a investir mais na marca do Felipe Espósito, né? Na sua presença digital. Eu vou usar os termos mais cretinos do mundo, mas que vamos passar rápido sobre isso. Criação de conteúdo, né? Você começou fazendo um ou outro review de um restaurante, um bar, por aí mesmo. Ao mesmo tempo você criou o canal do YouTube, se você já tinha, não tenho certeza, mas no seu canal do YouTube você passou a fazer os vlogs, né? Então, as viagens pra Europa e coisa assim. Junto disso, o RHelpBR também, que precede isso tudo. Então tem várias iniciativas todas independentes. Você manteve o RHelpBR mesmo durante todo o tempo que você veio pro 95Mac, mantém agora que você tá na Macworld também. E o próprio mercado de criação de conteúdo meio que evoluiu junto com você, né? Ao longo desses anos também foi mirando para lados diferentes, especialmente vídeo, né? E dá pra ver que você, por exemplo, agora que você tá postando coisas que te convidam pra ir nos lugares, pra conhecer, então já está gerando algum tipo de resultado, né? Eu queria explorar isso, né? Essa parte do Felipe que a gente não fala muito a respeito quando a gente tá falando sobre o A Fonte. Se é o que se está acontecendo como você queria, se é uma coisa que você queria muito fazer desde sempre, agora tá dando mais tempo de fazer. Como é que tá essa vida do criador de conteúdo, o Felipe Espósito? uma coisa vai levando a outra. Primeiro que nessa jornada de jornalista, eu sou jornalista de formação mesmo, fui aprendendo muitas coisas que também me levaram a investir mais em outros formatos. Eu sempre gostei muito de escrever e bem lá atrás, né, na época de faculdade, eu sempre fui muito tímido quanto a falar e aparecer. Não gostava. Eu gostava de escrever, gostava de redação, mas as coisas foram mudando, né? Comecei a gravar podcast, que também me deixou um pouco mais solto pra falar. Então, isso acabou mudando bastante no decorrer do tempo e eu comecei a gostar de aparecer mais. E juntou também que eu só de 95Mac já tinha 5, 6 anos, já fazia bastante tempo. Então, agora se considerar o tempo de iHelp, da faculdade, já tô fazendo isso há uns 10, quase 15 anos aí, né? Escrever sobre Apple, cobrir tecnologia em geral. Então, bateu aquela vontadezinha de fazer uma coisa diferente, mas não necessariamente que eu ia trocar de profissão, porque é aquela coisa, né? A gente também tem que se atentar no que paga as nossas contas no final do mês e ainda é o jornalismo que paga as minhas contas, né? Então, meu trabalho oficial mesmo é ser redator lá da Macworld. Mas, inclusive, com essa mudança de 95Mac para Macworld, eu passei a ter mais tempo, porque meu contrato com a Macworld é outro e lá eu não tô pra cobrir notícia todo dia como eu fazia no 95Mac. Lá eu tô pra escrever textos mais opinativos, escrever comentários. É uma coisa um pouco mais diferente e me dá mais tempo pra focar em outros projetos. E eu sempre fui uma pessoa que toda vez que eu, saía, viajava, eu gostava de tirar foto. Eu sempre gostei de tirar foto, fazer vídeo, às vezes postar no stories. E tinha muita gente que falava, pô, você foi num lugar legal, por que você não, né, fala mais sobre, né? Conta como que foi. Fala, preguiça. Mas eu vi que começou a ter uma demanda assim entre amigos mesmo, tipo, conta como foi. Falei, tá, beleza, vou começar, né, gravar. Então, gravava uma viagem, comecei a postar o vlog, que daí também acho que me impulsionou de vez pro vídeo. Quando eu fui pra viajar, quando eu fui lá pra Califórnia, 2023, eu fui sozinho, né, geralmente quando eu viajava era acompanhado de alguém, principalmente com a Adorno. Abraço, Adorno. Abraço. Abraço. E aí, né, viajando sozinho, falei, tá, o que eu vou fazer sozinho? Falei, vou fazer um vlog, vou gravar um vlog. Gravei, foi legal, a recepção, as pessoas gostaram de me acompanhar ali na viagem, e aí
foi o pontapé mesmo pra falar, não, vou fazer vídeo. Mas entrando nisso que eu tinha comentado de, já faço, né, o jornalismo, tecnologia, há mais de 10 anos, eu queria fazer vídeo de algo diferente. Não que não tenha tech, até porque agora, de vez em quando, eu trago um pouquinho de tech pra esses vídeos, mas eu queria explorar uma coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver com o meu trabalho. É quase que um momento, assim, de relaxar a mente, de, vou me desligar de Apple, de tecnologia, não tem nada a ver. Eu falei, vou pegar esse segmento de... né, o famoso lifestyle, que é comida, né, restaurante, viagem, aeroporto. São coisas que eu gosto. Eu adoro ir em restaurante, eu gosto de ir em bons bares. Inclusive, gravei vídeo num bar que o Marcos me indicou lá em Roma, que foi super legal, adorei ter ido lá. O Marcos sempre tem ótimas indicações de bares. Se você for viajar, fala pro Marcos que ele chega assim com uma lista de bares pra você ir, é sempre muito legal. E fui seguindo esse caminho e agora eu tô assim... Não paga minhas contas ainda, mas é igual o Marcos falou, já tá rolando um crescimentozinho no nível de estabelecimentos aqui da cidade, já rolou até em São Paulo também. Vê o vídeo e fala, nossa, você faz um conteúdo bacana, você não quer gravar aqui pra gente? Você não quer fazer um vídeo pra gente? Então, a coisa tá evoluindo pra um caminho que eu tô achando legal, mas por enquanto... eu ainda tô tratando mais como, né, um side job, né? O meu trabalho principal continua a ser jornalista ali, escrever pra Macworld, mas tá me rendendo frutos interessantes e tá sendo legal pra mim essa mudança. Poder fazer algo que me tire da rotina de escrever texto, matéria, Apple todo dia, que, né, era muito legal fazer isso. Fiz coisas muito incríveis nesses últimos anos, escrevi muita coisa bacana lá pro 95Mac, mas eu tava com essa vontade de fazer outra coisa, né? Eu acho que o A Fonte também já me trouxe um pouco disso, sair daquele formato que eu tava acostumado todo dia, fazer um podcast, uma coisa mais dinâmica, e agora com os vídeos também. Então, assim, eu tô fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Tem vídeo, tem podcast, tem matéria, mas tá sendo super legal. E você falou de uma coisa que, pra mim até hoje, assim, o podcast... a gente tá transmitindo agora no YouTube... só por quê? O objetivo não é esse, né? É uma transmissão, um acessório quase ao negócio que é o podcast. E pra falar, abrir o microfone e falar, cara, eu não tenho problema nenhum. Mas me bota pra gravar um vídeo, não vem naturalmente. Eu me sinto ridículo na frente da câmera falando, oi pessoal, não vai pra mim. E você falou sobre entrevista, já, tipo, um cara veio me entrevistar em vídeo na conferência lá no Japão. Eu me sinto muito esquisito. Eu não gosto não. Nem um pouco. Me convida a participar de um podcast de boa. O Marco sabe, né? Eu posso até não estar afim, mas eu participo. Mas, cara, se for pra gravar vídeo assim, eu fico todo travado, é esquisito. E o Felipe falou, né? No começo era assim, e hoje você sente que é natural mesmo, é normal, você ainda se força um pouquinho pra aí sim pegar no tranco e ser natural. Em que ponto que tá dessa transição? Que é meio inevitável, né? Pra você seguir fazendo, mas como é que tá essa relação com isso? Com a câmera? Hoje tá bem mais natural. Quando eu comecei, tanto que se pegar meus... até hoje, né, ainda é o meu padrão de vídeo, mas no começo, principalmente, eu só gravava as cenas sem eu aparecendo, ou até aparecia, mas nunca era eu falando direto com a câmera. Essa é uma coisa que eu narrava depois, até pra... que ainda tinha um pouco dessa vergonha de estar preso. Falar, não, né, vou filmar aqui quietinho, depois eu coloco uma narração por cima. Mas agora eu sinto que eu destravei mesmo. Se precisar gravar na hora ali, né, agora eu tenho lapela também, precisar gravar na hora eu gravo, gravar em lugar cheio, né, restaurante, a gente até aprende a ignorar, assim, os olhares, então me destravou bastante, assim, né, no decorrer aí dessa trajetória desde que eu comecei a fazer, né, lá os vlogs pro momento que eu tô agora. Nossa, gravar no aeroporto mesmo, tinha a maior vergonha de pegar uma e falar, nossa, eu vou ficar, né, aquele cara que enche o saco aqui no aeroporto. Mas no fim das contas, também, quem tá em volta nem liga muito, tá ali, a pessoa vai te esquecer 5 minutos depois, ela já esqueceu que você tava ali falando com uma câmera, então já tô bem mais solto quanto a isso. Então, acho que pro meu desenvolvimento pessoal mesmo, foi muito legal me jogar nessa coisa de gravar, porque de novo, eu tinha essa vergonha também, de me colocar pra falar, e eu já... mas agora... sinto que já chegou no momento que eu consigo fazer tranquilamente. Considerando o que alguns influenciadores por aí fazem, eu acho até bom você ter um pouquinho de vergonha. É bom manter um pouquinho dessa vergonha pra não passar dos limites, né? O lance de gravar a narração depois, por exemplo, eu acho que super funciona, por exemplo, conteúdo de restaurante, que restaurante é sempre barulhento, sim. A acústica geralmente não é das melhores, então é até melhor, você faz ali, foca em gravar a melhor imagem e depois você
narra por cima. Aliás, eu achei bizarro aquele pão com chantilly lá, que larica doida. Pois é, coisa de TikTok, né? Você vê no TikTok, nossa, tem que provar isso, aí você prova. Pois é, não, aquilo ali eu achei bizarro. Mas enfim, é bom manter um pouquinho. E tem esse lance também, né? Que hoje em dia o pessoal tá é o fator sempre tem um idiota, né? Porque tem tanta gente gravando coisa, e infelizmente tem muita gente idiota gravando coisa. E aí a pessoa vê você gravando um negócio ali, já cria todo um preconceito de, lá vem o cara chato que fica gravando as coisas, né? Porque tem, infelizmente, muita gente que realmente perturba os outros com essas coisas, né? Então um pouquinho de vergonha é bom ter ainda. É bom ter noção, né? Igual, tem mesmo muitos criadores de conteúdos que são meio sem noção, meio incômodos, e eu geralmente sou solto, mas também eu não vou ficar incomodando, não vou ficar falando em voz alta num lugar, principalmente que é um lugar mais quieto. Então, sei lá, tipo, você tá numa sala VIP de um aeroporto, já tá cansado ali, quer ficar quieto, você não vai ficar fazendo barulho e botando a câmera na cara das pessoas, né? Então, tento ser um pouquinho mais discreto ali na hora de gravar os conteúdos mesmo. Mas é interessante, porque quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, né, voltado principalmente pra bar, restaurante, viagem, eu percebi que tem um nicho que dá pra eu pegar. É o que eu escuto de comerciantes que eu já trabalhei aqui, que já me chamaram pra gravar um vídeo, porque todo mundo começou a falar, nossa, o seu vídeo ele é bem técnico, ele é bem... O jeito que você fala é mais jornalístico, o jeito que você explica a coisa, que geralmente esses influenciadores de comida, eu vou me lambuzar de comida, olha como eu como tudo. E eu falei, não, vou, né, seguir do jeitinho que eu gosto, de uma coisa mais explicadinha, formal, e já me vieram me falar, tipo, nossa, fazia falta alguém pra fazer vídeo desse jeito, que a gente quer assim. Então eu já peguei publi pra restaurante daqui que falaram, a gente tá falando com você porque a gente não acha legal esses vídeos espalhafatosos, exagerados, e você grava o vídeo bonitinho, fala bonitinho do que você comeu e tal. Então, sabe mais de um adjetivo do que incrível. Gente, nesse bar, incrível, pediu o prato, tava incrível, esse aqui tava... Pô, gente, vamos lá, né? Tem duas coisas, assim, enfim, eu tenho vários pet peeves, mas o lance, assim, começa o vídeo, em inglês seria Hey guys, né? Não, corta, próximo. Ou então, em português, você sai, e aí, galerinha? Cara, galerinha não, eu não sou galerinha. Ou fica chamando o pessoal que assiste os vídeos de família. Vem aqui, família. Vou mostrar pra você. Não, eu não sou sua família, nunca vi cara. isso. Cara, eu já vi, é horrível, não vejo. Continue assim, Marcos. É que você quase não abre o TikTok. Bom pra você. Mas assim, tem essas coisas. E também esse restaurante incrível. É sempre incrível, né? Né? E realmente eu ia falar, esse formato mais, digamos, jornalístico, embora não seja jornalismo necessariamente, não é hard news nem nada, mas essa apresentação mais jornalística, digamos assim, falta. Assim, tem muita... Tem uma ou outra pessoa que faz, mas é bem raro, principalmente no Brasil. E eu acho que traz até uma credibilidade, porque a gente associa esse tom, né, o William Bonner falando, né, com uma parada mais séria, que traz uma credibilidade, né. E eu acho que um estabelecimento que quer que alguém grave um videozinho ali e tal, não vai querer... Depende do estabelecimento, mas um estabelecimento mais sóbrio, digamos assim, né, não vai querer o cara que chega, e aí, galerinha, vou no restaurante incrível. E se tudo der certo, o lance é viver disso, é sempre... É tudo reducionista, essas perguntas imbecis, né? Mas é seguir fazendo isso pra virar, talvez, um trabalho principal? Se acontecer, você vê o que você faz? Tem plano? Qual que é o plano? Eu acho que ainda vou ter que ver o que eu faço, mas quem sabe rola uma troca de carreira. Eu fico dividido porque, assim... Eu gosto muito de escrever, adoro tecnologia, então me divirto fazendo isso também, adoro gravar a fonte, é uma coisa super legal, discutir Apple, discutir tech, mas até dentro da tecnologia também eu tô gostando de explorar outras coisas, porque eu sempre fiquei muito fechado em Apple e ultimamente eu comecei também a me abrir para algumas outras coisas que me trouxeram experiências muito legais. Então a Samsung já me mandou coisas para eu testar, outras marcas, recentemente fui lá pro evento da Opera ver lançamento de navegador, uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer, né? Fui convidado lá e achei super bacana. Então, até dentro da tecnologia tem coisas diferentes para explorar, mas eu ainda fico dividido. Eu teria que pensar muito assim no que
no mundo ideal, sempre tentaria conciliar as duas coisas. Mas pode ser que uma hora eu tenha que fazer uma escolha, o que eu também não acho um problema. Até a gente falou um pouco disso na fonte, né? Quando eu troquei do 95 pra Macworld, que eu acho que é sobre a gente se arriscar. Se não der certo, volta atrás, né? Não deu, beleza, tento de novo. Mas é legal você tentar uma coisa nova. E pra mim a sensação é essa, tentando uma coisa nova. E não acharia ruim também, né? Falar, não, agora isso aqui realmente foi pra frente, vai se tornar meu trabalho, porque eu também tô gostando muito de fazer isso. Eu acho que o rolê principal é esse, é gostar do que você faz, né? Fazer uma coisa que você acha legal. Então, isso pelo menos eu posso falar que eu tenho essa sorte dos meus 2 trabalhos hoje serem coisas que eu acho super legal de fazer. E pela minha absoluta falta de familiaridade de mexer com isso, vídeo não é um trabalho do cão pra fazer, comparado com podcast, talvez, que a gente grava, a gente edita, corta e exporta. Vídeo parece que, nossa, a impressão que eu tenho é que é exponencialmente mais complicado. Olha, eu tive bastante experiência com isso, não gostei, quer dizer, era legal, mas nunca apreciei muito o trabalho de edição de vídeo. Claro que era outra coisa, era, né, um vídeo mais complexo por não ser um vídeo vertical para rede social. É um pouco mais simples, mas ainda assim é edição de vídeo. É chato, é complicado. Pra mim é um chato gostoso, é realmente muito mais trabalhoso, dá muito trabalho mesmo, são muitos detalhezinhos que você precisa se atentar aqui num texto ou até numa coisa que é só áudio, você não precisa, né, se importar tanto, igual vou gravar um vídeo de um restaurante, cara, eu filmo a mesma coisa em 50 ângulos diferentes pra depois ficar vendo um por um e falar, nossa, esse aqui tá mais bonito, esse aqui ficou mais legal, esse aqui tremeu, porque se você só filmar uma vez, as chances de você perder aquela filmagem são altas, né? Então você filma a mesma coisa 50 vezes e a edição e sincronização, mas eu também acho, desde a faculdade, eu sempre achei muito legal a edição de vídeo, eu sempre gostava de pegar o trabalho de ser o editor de vídeo, porque, não sei, eu me sinto fazendo uma obra de arte, assim, quando fica tudo pronto, que é, agora eu vou encaixar a trilha aqui pro corte bater com a batida da trilha, e eu adoro fazer esse tipo de coisa, mas que dá trabalho, dá. Pra fazer um vídeo de 1 minuto, assim, não mínimo. Hoje eu tô mais ágil, que pelo menos pros vídeos que eu faço, eu já tenho um padrão de como eu vou editar eles. Então já sei mais ou menos o que eu preciso cortar, o que vai funcionar, só de bater o olho. Tanto que assim, eu nem assisto mais todos os 50 clipes inteiros. Eu coloco lá no Final Cut o scroll rápido, vou scrollando já, esse aqui não vai, esse aqui vai descartando. Tá. Então, o meu workflow já tá bem mais rápido. Eu consigo editar aí um vídeo de 1 minuto em 1h30. Mas ainda assim, é 1h30 pra fazer uma coisa de 1 minuto ficar pronta, né? Ainda é então, bastante tempo. Não é um texto que você escreve, dá uma lida ali e pede, sei lá, pro GPT dar uma revisada por cima e você joga no ar. Tem bastante coisa que fiscal tem. É cor, correção, é imagem tremida que você tenta corrigir. Tem muitas outras variáveis envolvidas. Cara, eu editava vídeo institucional de, sei lá, 3 minutos, levava 15 dias pra editar um vídeo, assim. É muito detalhe, ainda mais, né, institucional, que é isso, porque é a marca da empresa ali, né, e no seu caso também você vai estar mostrando o negócio, você não quer ser injusto, né, com o vídeo, mesmo que você não tenha gostado do negócio, o vídeo tem que ser justo, né, tem que mostrar ali a coisa como é mesmo. E eu acho engraçado que a gente tem IA capaz de gerar um vídeo do zero, só com texto, enfim, vocês entenderam, né? Não é do zero, mas assim, tinha que ter uma IA que você coloca todo o seu material ali, escreve o roteiro do vídeo como você quer que fique, e ela pega o seu material e edita o vídeo. Seria ótimo. Vai chegar, viu? Seria o sonho. Mas aí é que tá, né? Eu sinto que isso já devia existir, e eu acho que se não existe é porque a galera foi direto pra vamos criar vídeo do nada, só com texto, e não vai mais ser necessário. Embora, eu até tava pensando que isso exatamente que você faz é uma coisa que vai ser difícil mesmo a IA substituir, por perfeito que seja a geração de vídeo, se é pra fazer um vídeo do restaurante que a pessoa vai ir lá comer,
Não tem como você gerar com IA o vídeo, não vai ser o vídeo do restaurante, né? Tipo, pode até lembrar, mas daí você tá fazendo uma propaganda enganosa, basicamente. Né? Então, você quer mostrar ali a comida do restaurante, como é que é e tal, meio que não tem como escapar por um bom tempo, claro que numa escala infinita de tempo, né? Mas assim, por um bom tempo ainda vai ser necessário você ter pelo menos imagens reais, a narração, de repente você pode fazer com IA e tudo mais, mas as imagens ali da comida do restaurante, por enquanto ainda tem que ser real. Igual recentemente teve um caso que chamou muita atenção, que começaram a ter vários restaurantes no iFood que estavam usando imagens de IA pras comidas. Nossa. Eu sei que tem gente que não se importa, mas se eu tô entrando no Instagram no restaurante, eu quero ver o prato, eu quero saber como ele é. Se eu vejo a foto com IA, eu já fico tipo, não, obrigado. Não, tá louco? Assim, eu não sou daquelas pessoas chatas que fica falando, pô, mas o Big Mac da imagem não é igual o que vem Assim, aí... E tem uma coisa, tangente total agora, mas assim, fotografar comida é muito difícil. Muito. Não tem como você fazer uma foto de uma comida e a comida ficar bonita e você olhar para aquela comida e ter vontade de comer fotografando a comida de verdade. Tem que ser uma comida fake maquiada. Até no MasterChef, o pessoal faz um prato que o pessoal vai provar e tem outro prato que eles fazem, que a produção vai lá e organiza pra fazer aquela imagem bonitinha dele girando, né? Porque não dá, cara, comida fica nojenta. Se você tira a foto da comida de qualquer jeito, ela fica nojenta. Você não fica com vontade de comer, você fica com nojo. E então, foto de comida sempre tem que ter algum fake, por mínimo que seja. Totalmente. E isso é uma coisa que deve ter um monte de Instagram, de TikTok, de vídeo no YouTube que mostra, tipo, 15 truques que os fotógrafos de comida fazem e nunca te contaram. Eu te mandei não mandei? O cara faz uma melancia parecer um steak de carne então, é isso. Pra filme, né? Isopor, tem sempre muita coisa, que é isso. Primeiro, não é mais pra fotografia de estúdio, que vai ficar embaixo de uma luz por 4 horas. Sim. Não tem, só se for um sanduíche do McDonald's, que já é tudo inorgânico mesmo, né? Mas de resto, né? Já é plástico. Como é que faz com sorvete? Não tem como, né? Então isso é sempre muito, muito, muito maquiado mesmo. Mas é óbvio que é diferente de, né? Assim, yakisoba da esquina, ser aquela foto, aquela coisa. E aí é feio, né? Aí não dá, porque... Não sei, no McDonald's você espera que não vai ser, o sanduíche não vai ser esse mesmo, mas o restaurante que tá usando a foto, que bota a foto do negócio, te avisar ainda, né? Pizza, que é a coisa mais genérica do mundo. E tem a pizza... Tem um restaurante do iFood que compra pizza sadia, esquenta no forninho e te manda pra casa. Ou então tem a pizzaria de verdade, né? Existe um espectro gigantesco. Eu vi um vídeo de um cara, de um americano que fez, acho que era, não lembro se era DoorDash, algum desses lá, que ele fez isso. Ele comprou comida congelada e abriu um restaurante no iFood da vida e vendia e a galera gostava. A galera curtiu, assim. É muito sobre a expectativa do lugar, né? Mas geralmente quando, sei lá, você tá indo num restaurante mais caro, você espera uma coisa mais refinada e, consequentemente, né? Você entra no Instagram deles e vê lá uma foto de é complicado. Agora, esse negócio de fotografia de comida, realmente... Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra de um cara que era especializado nisso, e ele mostrando, não, a gente vai fazer foto de sucrilhos, cola com tudo coladinho, não é pra parecer leite, mas porque... Não, e sim, não dá. Eu mesmo, quando eu vou... Hoje, dá um exemplo de hoje cedo eu gravei um vídeo pra um café e tinha um caldinho que eles mandavam, e tinha manteiga, eu não lembro exatamente o que era, mas 5 minutos depois o caldinho já endurecia, então eu fazia as filmagens, daí eu pedi, vocês podem esquentar aqui de novo pra ele voltar a ficar molinho pra poder mostrar, e acontece muito isso de, agora que eu fiquei já 1 hora filmando a comida, esquenta lá de novo agora, faz outro pra eu poder comer de verdade. Tem que dar uma maquiada. Porque pra você até ficar filmando, tira foto, filma daqui, realmente o prato vai desmanchando, vai esfarelando, então às vezes a gente até normalmente já pede, né, 2 pratos até pra poder ter essa flexibilidade maior de filma um, daí depois filma o outro que ainda não tá desmanchado, tem tudo isso. Então isso você vai aprender, primeiro ficando à vontade em pedir isso pro restaurante, né, de falar assim,
sei lá, você vai chegar, pode fazer 2 pratos, pra eu assim, vou falar, pô, o que você quer, né? Mas conforme vai pegando a manha, vai pegando o jeito e todo mundo sacar que você tá lá pra fazer isso, né? E você sacar que você tá lá pra fazer isso e que tudo bem você pedir, deve ser um processo, né? Interessante. Eu acho que a partir do momento que o restaurante te chamou pra fazer esse trabalho, fica bem mais fácil, né? Que daí você explica... Porque, sei lá, eu não vou chegar lá no restaurante que eu fui comer, faz 2 pratos porque eu tô fazendo um vídeo aqui. O restaurante vai mandar eu pastar, né? Mas nesse caso, né, acho que é bem justificado. Quando os restaurantes chamam, ele geralmente já... né, fala, avisa aqui que você precisar e tem mais liberdade pra, não preciso, faz outro, porque esse aqui não tá legal, esse aqui já deu uma desmanchada, esse aqui derreteu, então ele já, geralmente, agora quando você vai gravar por conta, aí tem que ser mais rapidinho, porque eles não vão fazer outra, mesmo que você queira ficar lá comprando 3, 4 da mesma coisa pra filmar, daí também não dá certo. Dá mais uns 2 anos, vai estar o Felipe que nem o Gordon Ramsay lá. Isso aqui tá uma porcaria! Você é um sanduíche de idiota. Ou outro da vergonha da profissão. Vergonha da profissão. Excelente, ó. Quem tiver mais perguntas, manda pro Felipe que a gente vai respondendo em parcelas na fonte. Ou quando o Felipe voltar por aqui também. Mas valeu por ter deixado. O Felipe é um cara que eu já percebi, ele não gosta de falar sobre si. Sempre que eu pergunto pra ele na fonte, ele fala, e passou o assunto. Mas eu falei, hoje ele não vai escapar não. Tem muita dúvida que eu quero tirar com ele. Obrigado por ter se disposto a falar sobre você. Imagina. Muito bem. E recebemos feedbacks, além dos que a gente já falou aqui no começo, tem também o Alô ADT, você manda sua pergunta em gigahertz.fm/feedback, pode escrever feedback do jeito que você quiser, de quase todos os jeitos, vai cair lá na página para você mandar o seu feedback. E quem mandou foi o Thiago, e ele mandou isso aqui não é menosprezando o feedback, tá bom, Thiago? É importantíssimo, e que bom que o Thiago trouxe isso pra gente, mas é um daqueles que a gente responde mais ou menos uma vez por ano, o que também é bom porque nem todo mundo ouve todos os episódios e de vez em quando as coisas mudam. E o Thiago mandou o seguinte: hoje me apareceu um thread de uma pessoa questionando sobre a utilização do Mac plugado na tomada ou não. E me surpreendi com os comentários dizendo que o melhor método de preservar a saúde da bateria do Mac é justamente utilizando conectado, e a bateria é para ser utilizado de forma emergente. Assim, a carga passa da tomada direto ao Mac, não utilizando a bateria e a preservando. Até as IAs confirmaram, mas de um jeito confuso. Ele até mandou um print aqui. Vocês utilizam conectados na tomada ou da forma livre, como acredito que deva ser? Eu vou sair da frente. Eu acho que você deveria usar da forma que você quiser, porque as baterias, o sistema de recarga é feito para funcionar. Não é para você gerenciar o carregamento da bateria. O sistema, o computador gerencia para você. Agora, se for para preservar a saúde da bateria, tendo um Mac moderno que tem aquele esquema que ele carrega até 80% e fica, sim, você deixar plugado, ele vai estar usando a energia da tomada e a bateria fica mais feliz quando ela está ali em torno de 80%. Ela ficar parada nesse ponto é um bom ponto para a bateria ficar, e ela vai ficar satisfeita, confortável ali, e vai durar, a saúde dela vai durar por mais tempo, mas você não precisa se preocupar com isso. Cara, há muitos anos, eu já fui a pessoa que era neurada com bateria, que todo dia olhava a saúde da bateria do iPhone. Ai, meu Deus, caiu pra 99%. O melhor livramento é você esquecer isso. Deixa a bateria, usa... o que o Ron falou, usa. Quer usar na bateria? Você precisa usar, usa na bateria. Vai usar na tomada? Usa, só usa. Bateria você troca depois. Então, assim, se livra dessa neura. Mas pensando agora, né, no Mac especificamente, o meu Mac fica 90% do tempo na tomada porque eu uso no Studio Display. Então, quase sempre meu Mac tá no Studio Display, eu tenho o MacBook Pro, então, consequentemente, o Studio Display tá passando energia pra ele o tempo todo. E agora mesmo, tô olhando pra ele aqui, ó, tá on hold, 80%, aí tem até o disclaimer embaixo, raramente usado na bateria. Então, a bateria do meu Mac tá quase intacta. Eu tenho aquele Coconut Battery que dá uns detalhes a mais sobre a bateria. O meu Mac tem 96 ciclos e ele é de 2022, eu acho. Então, assim, é muito pouco ciclo, justamente porque o Mac faz um ótimo gerenciamento de que ele sabe que eu uso na tomada todo dia, não tem pra que ele ficar desgastando a minha bateria, e não é algo que eu
penso sobre. Quando eu preciso usar na bateria, eu tiro, uso, volta pro Studio Display, carrega e tá tudo muito bem. Então, a dica que eu dou é não se preocupe. O iOS e macOS sabe o que eles estão fazendo. O meu Mac é o MacBook Pro 16 M2 Max, tá também desde 2023, tá com 91% de saúde e nunca nem pensei na bateria dele, eu só uso e também mesma vibe, quase sempre ligado no Studio Display e quase sempre 80% on hold porque é raramente usado na bateria. Pra mim é parecido, eu nunca entrei, eu vou entrar aqui agora ao vivo, follow-up em tempo real aqui, pegar a saúde da bateria. Meu Mac tem aqui uns bons 2 aninhos e pouquinho, né, então... E eu uso ele sempre conectado na energia e com aquele Audente, que é um programinha feito para administração de bateria, deixar ligado. Ele faz o que hoje dá para fazer nativamente, que é o lance dos 80%, esse carregamento mais inteligente. É o Mac mesmo? É um MacBook Pro 16, o M2 Pro. Mas ele já tem isso, não precisa de app pra isso. É isso. Ele tem isso agora, mas é por eu já tinha, aí eu continuo. Tá. E ele tem aquele, eu tô acostumado que ele tem lá, você tá com ele na barra do menu. Aí você só abre ele aqui e põe tipo, top up, né? Só completa. Aí ele vai completando a bateria, o administrador dele é mais fácil pra fazer isso. Mas sim, esses dias tem o nativo. Tinham programado corte de energia pra manutenção aqui. Vai faltar energia de tal hora até tal hora. Aí eu lembrei e umas horinhas antes eu fui ali no Mac e botei carregar até o final. Aí, então. Né, porque eu vou usar na bateria, é melhor carregar. Porque é isso, se eu vou, por exemplo, vou sair, né? Então, e vou ter que levar o computador. E essa bateria desse Mac, ela é meio infinita. É uma coisa que ainda é inacreditável. É incrível, como diriam no Instagram. Então, é uma coisa que eu não acostumei ainda de não precisar tanto do Power Brick, porque eu saí de um Mac que ele mal ficava ligado se não estivesse na tomada, né? Ó, achei aqui, 97% tá de saúde da bateria. Tranquilo. Então tá, beleza. E eu uso ele, se você pegar todo o tempo que eu já usei esse Mac na vida, uns 98% foi conectado com ele na tomada. Então você vê que não maltrata mesmo a bateria deixar ele assim. E é isso, né? Com o Audente, eu vou sair, vou levantar, tomar um banho, trocar de roupa pra poder sair. É o tempo de eu colocar aqui o top-up da bateria, que nesse meio tempo que eu tô tomando banho, trocando de roupa, ele já carrega até 100% e eu vou embora. É um jeito que eu acho muito fácil de administrar. Mas... sim, 100% ele é conectado aqui. Ele funciona como se fosse um desktop. É um desperdício ter esse Mac tão móvel assim. Porque ele tá sempre conectado à energia. Mas pelo menos assim, se acabar a energia, você tem a linha, o seu Mac continua usando, né? Se vai viajar, coisa. Eu já tive a vida dupla de desktop e laptop só pra usar quando tá móvel. Mas você ter mais de um Mac é um perrengue, é chato, assim, por mais que, assim, eu tenho quase tudo no Git, né, que é as coisas de programador, ou tenho Dropbox, tanto é que até, tipo, o meu setup de desenvolvimento de binários e coisa, eu tenho em repositórios do GitHub privados que, se eu escrevi um scriptzinho novo aqui nesse Mac, eu vou no outro lado, dou um Git pull e tá nele também. Mas mesmo assim... é chato você ficar gerenciando isso. Então você ter o seu laptop ali, que é o seu computador, e aí você só arranca ele do monitor e leva embora e continua trabalhando, é maravilhoso. Total, eu mesmo já passou pela minha cabeça, e se eu comprar, em vez de ter só um MacBook Pro, eu comprar um Mac Studio, porque eu uso 90% do tempo plugado, mas eu penso todas essas coisas, né? Acabou a energia, daí o computador vai pro beleléu, né? Já não dá pra usar. O MacBook Pro continua funcionando aqui. E isso de ter 2 Macs não dá. Eu já tentei também, porque eu fiz esse experimento. Não tenho um desktop, mas eu tenho meu MacBook Air aqui ainda. Falei, vou deixar o MacBook Pro ligado ali. Quando eu precisar sair, vai viajar, vai no café, leva o MacBook Air. Mas aí sempre vai ter aquele arquivo que você esqueceu no outro, que tá offline, que não tá na nuvem. Aí você vai usar o outro Mac, os programas estão desatualizados, aí você tem que atualizar tudo. É muito mais fácil só desplugar o computador da tela e levar ele e depois plugar de novo. Exatamente. Olha, eu só tava rindo aqui porque eu fiquei imaginando se isso aqui fosse aquele tipo de podcast que as pessoas fazem cortes e aí alguém pega um corte só dessa parte e aí ia ser muito classe média sofre, né? Eu já tentei ter 2 Macs. Bota a música triste de fundo, preto e branco. Que barra. Ai. Muito bom. Agora, a segunda pergunta que a gente recebeu, que talvez seja a última aqui desse episódio, veio do Adalberto. Ele falou o seguinte: Rambo, sou profissional da área de saúde, mas amo a área de TI.
Ele é o contrário de mim. Ele fala, tô estudando Swift pelo curso online de Stanford que você recomendou, né? Que é o CS193P. E ele gostaria que pudesse me indicar um caminho para melhorar o aprendizado depois de acabar esse curso. Já agradeceu e de antemão mandou 3 lontras. Valeu, Adalberto. Eu sou um profissional de TI, mas amo a área de saúde. Olha só que legal. Então, temos um complemento. Eu fiquei surpreso porque eu fui ver o CS193P e eu vi que o mais recente é de 2023. Então, desde então, não fizeram mais o curso. Acho que deram uma mais passada maior, que eu lembro que antigamente era quase todo ano, praticamente. Então, de 2023 já tá um pouquinho desatualizado agora em 2025, mas não perde o seu valor, ainda perfeitamente válido você fazer. Assim, o melhor mesmo de aprendizado gratuito que existe online é o 100 Days of SwiftUI, do Paul Hudson, Hacking with Swift. Esse é o top do top, é o que todo mundo usa e recomenda, e qualquer conteúdo, assim, eu tô há anos para fazer um curso de Swift em português para vender lá na loja do meu irmão, né, que vende cursos de eletrônica e tudo mais. E eu tô enrolando porque eu sou enrolado, primeiro, mas segundo porque é tão difícil fazer algo que não seja só pegar o 100 Days of SwiftUI e traduzir, assim, porque é tão perfeito o currículo dele, que ele... o mais difícil para você produzir um negócio desse é você saber separar onde começa, cada etapa, o que você faz. Então, assim... Chamam de didática isso. Exatamente. Eu tô falando tudo isso aqui, Adalberto, pra te dizer que o 100 Days of SwiftUI é top. Então, se você tiver com essa sede ainda de fazer um cursinho depois desse, ou quiser parar o de Stanford e ir pro 100 Days of SwiftUI, pode ir que você não vai se arrepender. Agora, pra melhorar mesmo o aprendizado, é o que eu sempre falo, faz alguma coisa. Vai, pega alguma coisinha que você quer fazer pra você, que você quer ter um app que faz tal coisa, dá um jeito de fazer. Do seu jeito, do jeito que você conseguir, pede ajuda pro ChatGPT, dá um jeito, mas faz. E aí, nesse processo, você vai aprender muito mais do que em qualquer curso. É óbvio que é bom, legal você fazer o curso antes para pegar essa base, mas não adianta, tem que botar a mão na massa e começar a exercitar esse músculo e aos poucos você vai melhorando. Se você quiser muito, você pode fazer aquele app que eu dei de sugestão no começo do episódio. Junta uma coisa com a outra. Vou falar, e não é pra dizer nada sobre o Marcos aqui, pelo amor de Deus, mas não é um app muito difícil de fazer. Eu tenho certeza que não. Assim, envolve áudio não é tipo o happy path ali de coisas que você aprende quando você tá começando a aprender, mas não é o fim do mundo, né? E isso é uma coisa também que fica a dica pra quem tá aprendendo e quer dar um branch assim, pega uma estradinha do lado, porque quando você faz esses cursos, tipo 100 Days of SwiftUI, você aprende a criar um app com uma interface que tem o botão, que você aperta o botão e faz alguma coisa, ou que tem uma lista de coisas, ou que tem uma imagem, mas a gama de APIs que a Apple oferece nos sistemas é gigantesca. Então, se você, às vezes você está pensando, tem alguma ideia que parece super complicada e tem APIs que, com a linguagem que você já aprendeu, porque você aprendeu ali o SwiftUI, que é a mesma linguagem, você só olha a documentação, olha um tutorial e você consegue fazer uma parada que parece super complicada, tipo, tirar o fundo de uma foto. Você fazer isso é fácil. Reproduzir áudio, fácil. Tudo isso, assim, ler QR Code, parece algo de outro mundo. Tem API, não é difícil. Isso eu gosto de comentar porque às vezes o pessoal não desvia muito do caminho tradicional ali do SwiftUI, botãozinho, listinha, mas tem muito mais coisa que você consegue fazer. Essa semana eu falei no Alamundo lá que eu fiz uma gambiarra para detectar se tem um texto na imagem para fazer um negócio que parece algo super complicado e com as APIs da Apple é bem tranquilo de fazer. Então fica essa dica também. Eu vou te fazer uma pergunta cretina que talvez não faça sentido, tá? Com as ferramentas de desenvolvimento que existem hoje, Xcode, toda a parte de SwiftUI, etc, o quanto que dá para fazer
de um aplicativo mexendo graficamente, juntando interfaces e elementos e etc. Assim, o quanto Dreamweaver tá hoje o Xcode? Basicamente a orientação pergunta. a objetos do carinha da Globo lá, né? Exato, existe? Essa pergunta faz sentido? Olha, faz, mas talvez a resposta te surpreenda, porque, assim, o número 3 vai te impressionar. Fica até o final. Porque já foi mais, na verdade, porque você criava aplicativos principalmente para iOS, antigamente você usava storyboards, que chama storyboard, que você abre lá, chama Interface Builder, daí tem a telinha do iPhone, você arrasta o botão, aí você arrasta do botão, você bota outra telinha, você arrasta do botão para outra telinha, e aí quando você clicar naquele botão, ele vai para outra telinha. Isso é ótimo, assim, você fazia tudo isso visualmente, mas pra quem é programador, isso é horroroso. É péssimo. Então, você falou esses dias no Olá Mundo, nossa, ainda bem que eu não fiz não sei o que lá em storyboard. Eu falei, uai, mas não era bom? Porque é bom pra você começar, pra você fazer uma parada simples, mas começou a ficar um pouquinho mais complicado, quebra tudo. E aí você muda um negócio, daí tem que mudar no código e tem que mudar na tela também e complica. O legal do SwiftUI é que você tem o preview, que ele é bem responsivo, então você coloca o código e você imediatamente já vê o que aconteceu. E aí você pode ir mexendo, mesmo que você não saiba muito bem o que você tá fazendo, você bota ali, porque às vezes eu tô fazendo uma parada de SwiftUI que eu não tenho tanta experiência, eu boto o negócio ali, não ficou do jeito que eu queria, bota pra cima, bota pra baixo, bota 8. Não, 8 não ficou legal, 12, sabe? Você vai, tentativa e erro, e aí você tendo o preview em tempo real, é uma maravilha que você vê, mas tem sim ali, quando você tá editando o SwiftUI, tem uma bandejinha de ferramentas que você pode arrastar e colocar, e você pode clicar lá nas coisas e alterar valores, que daí ele altera no código pra você, mas ninguém usa isso. Eu até comentei com o Boom também num episódio recente que isso parecia que ia ser um big deal quando eles anunciaram o SwiftUI, mas no fim meio que porque programador não se liga muito nessas coisas. Mas com esse lance de você poder mexer no código e já ver o resultado em tempo real, é mais tranquilo. Aí fica muito mais parecido com você programar para web, por exemplo, que já sempre foi assim, né? Você escreve ali e já vê na hora o resultado. Esse preview em tempo real realmente... eu também me aventuro às vezes ali, né? Não é minha profissão, mas o preview é bem o que o Ramo falou mesmo. Eu não quero mudar isso aqui. Você já vê ali na hora, é super rápido, não tem que compilar nada, já aparece ali, então dá pra brincar bastante desse jeito. Bom, na real tem que compilar, mas ele compila rápido. Eu te perguntei isso porque na época que eu fazia... Imagina o seguinte, eu ganhei... Quando menos dinheiro valia mais, eu tinha mais tempo livre e pegava muito freela de coisa, ganhei muito dinheiro fazendo site, sem ser programador. Por quê? Porque era fácil, tudo ainda mais em Flash. Cara, o que eu fiz de site em Flash, assim, meia dúzia de interface, um formulário de contato e beleza, e muito animal. Eu me divertia fazendo animação, né? Que nem o Felipe falou agora. 1 minuto de vídeo, 1h30 editando. Fazer um site em Flash era meio isso, me divertia com o processo. E aí eu entendo, por exemplo, paixão por programar ou por produzir vídeo, que é uma coisa que eu sofro no processo pra chegar no resultado diferente, né? Então, fazendo Flash me divertia, cara, assim, não precisava nem cobrar, de tão legal que eu achava as coisas, né? Então, a pergunta foi meio pensando mesmo em Flash, né? Que é você sabendo o básico, que é você fazia a interface, nomeava os elementos, quando eu clicar nesse elemento, você chama esse outro. Quando eu clicar aqui, você pega na variável desse botão, toca a animação até o final, você chama o pedaço tal, o outro arquivo. Quando eu aprendi a concatenar arquivos, foi uma alegria, né? Que antes era só o site era um SWF, era uma coisa pesadíssima, né? Quando tinha muita foto, era um problema, né? Então, foi pensando nisso mesmo, né? O quanto tá hoje programável tipo Flash para fazer um site, um app que seja visualmente. E para quem tá querendo começar a aprender agora e já tá no macOS mais recente, não precisa ser no beta, mas pelo menos no Sequoia, eu recomendo começar já com o Xcode beta, com o Xcode 26 beta, porque tem umas mudanças ali que tornaram mais fácil ainda você programar em SwiftUI, e em Swift como um todo, mas principalmente SwiftUI, porque eles mexeram em alguns padrões ali da linguagem que tá mais fácil agora para
começar, que inclusive eu fico enrolando pra fazer o curso lá que eu falei, e aí todo ano que passa que eu enrolo, eu olho e, nossa, que bom que eu enrolei, porque tá tão mais fácil de ensinar agora. Então também fica essa dica, por mais que seja beta ainda, meio bugado, mas a parte da linguagem tá mais fácil. Muito bem, se você quiser encontrar todos os links do que falamos nesse episódio, acessa gigahertz.fm/adt e você vai encontrar lá também, aqui no seu player de podcast, é claro, porque o Marcos sempre faz a seleção dos links, o que dá um trabalhão, inclusive, então apreciem a lista de links. Quero agradecer muito os mais detensos, nossos clientes Platinum, que nos apoiam em gigahertz.fm/apoio, que acompanharam a edição sem edição, a gravação ao vivo, o nosso patrocínio da ExpressVPN, o Edu, que sempre edita que o podcast faz a gente parecer mais inteligente, e é claro, vocês, principalmente o Felipe, né, que é convidado em cima da hora aqui, Marcos, para falar com vocês, como é que faz? Bom, valeu aí pela participação, obrigado audiência, e se você quiser me encontrar pra gente bater um papo, é só me procurar lá no @felipe.exposto, no Instagram, no Threads, e agora eu também estou lá na Macworld. Boa! Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte com o Felipe, apresento para a Lura o IA Sob Controle e vocês me encontram no 95Mac. Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @inside, e também apresento o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Valeu! Um abraço!